Olá, hoje nossa aula vai falar de agricultura e sustentabilidade. Mas antes, é importante observar como que é um sistema agrícola moderno convencional, né? Que infelizmente ainda hoje, em pleno século XXI, ainda temos alguns tipos de agricultura, né, que insistem em fazer apenas o modelo convencional. Então, esses modelos convencionais, eles basicamente trabalham, né, com aumentos de produtividade na agricultura, né? Muitas vezes, este aumento na agricultura, né, de produtividade, de altas produtividades, né, eles são acompanhados pela degradação ambiental. Até que ponto isso vale a pena? Você ter ganhos altíssimos de produtividade, mas concomitantemente você tem uma degradação ambiental que vai levar milhares de anos para se recompor novamente. Então, um quadro muito triste que nós observamos hoje em algumas áreas, né, de agricultura extremamente de altas produtividades é a erosão do solo, que é a perca do solo. Digamos que é o bem mais precioso de uma nação. O país que não tem um solo, né, com a aptidão agrícola interessante é um país que não tem soberania alimentar, né? Nós costumamos falar que 1 centímetro de solo vivo ele demora, em média, 400 anos para ser formado. Quantas gerações demandam para formar 1 centímetro de solo, né? Então, uma das principais causas, né, de degradação ambiental no país hoje é a erosão do solo. Um outro tema que tem crescido muito ultimamente também é a poluição com pesticidas, ou os famosos agrotóxicos, né? Que quando usado de maneira errada, né? O que é uma maneira errada? Quando é aplicado fora, né, das suas especificações técnicas, quando é aplicado em doses superiores, né, e quando é aplicado, quando não existe o quê? Regulamentação daquele produto para determinado tipo de cultura. Então, esses pesticidas, quando mal manejados, eles causam grande problema com poluição, principalmente poluição edáfica, que é a poluição do solo, ou a poluição hídrica, né, que é a poluição das nossas águas, que podem ser superficiais ou águas subterrâneas. E um outro problema muito grave também, principalmente em locais que têm baixa pluviometria, é a salinização dos solos, que no Brasil é muito comum acontecer em áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. E aliado a esses problemas de degradação ambiental, nós temos também vários problemas sociais, que é basicamente a eliminação da agricultura familiar, né? A concentração de terras, poucos com muita terra, recursos de produção, modificação dos padrões de migração rural e urbano, né? E pelo uso excessivo dos recursos naturais, que é objeto de uma aula específica sobre recursos naturais. Então, são quadros bastante importantes, né, da agricultura moderna, convencional, que é importante a gente pegar todos esses termos, todas essas citações e fazermos uma reflexão aonde nós podemos melhorar para tornar a agricultura menos impactante possível, né? Então, esses problemas da agricultura moderna podem tornar-se ainda piores, né? Basicamente em função dessas tecnologias modernas ocidentais, né? Importante observar isso daqui, porque já é um assunto que nós observamos na nossa aula de Revolução Verde, né? Até que ponto a Revolução Verde foi boa, né? Até que ponto a Revolução Verde foi interessante? O princípio norteador da Revolução Verde era bastante interessante e bastante pertinente, né? Que era basicamente aumentar a escala de produção de grãos,
para acabar com a fome no mundo. Hoje, 2021, né? Desculpe, hoje nós estamos em 2000, no século 21, e a gente observa que essa fundamentação da Revolução Verde, infelizmente, ainda não aconteceu, né? Então é importante que se faça uma reflexão dessa Revolução Verde. Claro que a Revolução Verde teve situações que são interessantes, né? Teve tecnologias que são tecnologias que foram sendo aperfeiçoadas e hoje são muito importantes para a agricultura moderna, mas a Revolução Verde também deixou um rastro de muitas coisas ruins, né? Muitas coisas ruins aconteceram porque a Revolução Verde tomou um caminho diferente do que era o seu conceito, né, básico, que era produção de grãos, de alimentos, para acabar com a fome no mundo. Pois bem, né, então, a agricultura moderna, né, basicamente, ela depende do manejo intensivo e da disponibilidade ininterrupta do suprimento de energia e de insumos. Então, ela é totalmente dependente. As palavras estão grifadas. E é justamente aqui, né, que vocês, futuros técnicos agrícolas e futuros engenheiros agrônomos, têm que entrar com estratégias, né, com tecnologias que alterem esta dependência aqui, né. Essa dependência utilizada em demasia é o grande problema da agricultura, né, se sustentar com altos níveis de produtividade nos próximos anos. Eu comento muito em sala de aula. O importante é que a nossa agricultura ela cresça, mas cresça de maneira sustentável. De nada eu adianto, em 2020, eu ter 250 milhões de toneladas, quando chegar em 2021, eu tenho 150 milhões de toneladas. Então, essa dependência do manejo intensivo e da disponibilidade ininterrupta do suprimento de energia e de insumos, ela tem que ser repensada. De que forma? Criarmos técnicas, né, que tornam isso menos dispendiosos para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, que eu mantenha uma agricultura sustentável ao longo dos anos. Isso é muito importante. A palavra sustentável, sustentar-se, vem do sustentare, né? Então, o profissional de ciências agrárias nos próximos anos vai ter esse grande desafio, tornar a agricultura cada vez mais produtiva, cada vez mais competitiva e, ao mesmo tempo, menos dependentes desses manejos e desses suprimentos de energia e de insumos. Porque a terra tem um limite e esse limite está sendo ultrapassado. Então, é muito importante que nós repensamos o nosso modelo, né, de produção agrícola, né, que essa produção ela tem uma escala sustentável ao longo dos anos. E aí, aqui eu tenho um fluxograma bastante interessante, bastante didático, que mostra aqui para nós os sistemas agrícolas modernos. Aqui, baseado em culturas anuais, vamos pegar um exemplo de uma cultura anual, o milho, e aqui baseado em cultivos perenes. Vamos pegar exemplo aqui dos pomares, dos vinhedos, cultivos de café, né? Então, é importante trabalhar, né, estratégias da diversificação. E, em cima disso daqui, inserir técnicas, né, que preservem a questão ambiental. São estratégias, são as tecnologias que eu tenho hoje disponível, né, para todos os produtores. São tecnologias que todos vocês já escutaram, pelo menos falar alguma coisa, pode não ter observado, mas constantemente falam-se nessas estratégias, né? Então, aqui eu tenho plantios de cobertura, rotação e sequência de cultura, cultivos múltiplos, que são consórcios em faixas, policultivos perenes e frutíferos consociados com espécies anuais, cobertura morta, cinturões de proteção e manejo da vegetação circunvizinha. Em detrimento, eu tenho o plantio direto, muito comum no país hoje, principalmente no cultivo de soja e cultivo de milho, plantio de cobertura,
pousios manejados, que é o descanso, cobertura morta e a utilização desses quebra-ventos, né? E observe-se que aqui, nos dois momentos, eu trabalho com sistemas agropastoris, né? E aqui eu trabalho com o sistema agro-silvio-pastoris. Lembrando que aqui é um pomar e aqui é uma produção de grãos. Aqui é um cultivo perene, aqui é um cultivo anual, né? Então é importante observar isso aqui. Então são estratégias, né? Algumas estratégias são mais caras, mas outras são mais acessíveis. Cabe a vocês, futuros profissionais, né, mostrar para o produtor qual delas se enquadra melhor na realidade da sua propriedade. No mix que nós estamos falando aqui, alguma delas com certeza ele vai se encaixar, né, dentro da sua propriedade, dentro das questões financeiras. Nós temos que observar, é muito importante falar sobre isso, que é a questão de finanças. Temos que propor estratégias que são extremamente eficazes, mas ao mesmo tempo que tenham baixo custo, né? Nós sabemos, nós estamos passando por um problema muito sério aí de uma pandemia muito grave e vai ter reflexo em vários setores da economia, né? Haja vista que o dólar, né, que influencia todos os preços dos insumos, está com valor bastante majorado. E isso, com certeza, vai influenciar muito no custo de produção na lavoura 2020, 2021. Mas é importante que depois vocês peguem cada uma dessas tecnologias e façam uma pesquisa, uma busca, né? A gente vai estudar algumas delas em um outro momento, mas é importante que vocês já tenham conhecimento o que vem a ser cada uma delas dentro, no contexto de uma agricultura de caráter mais sustentável. E aí, quais que são os objetivos e demandas da agricultura sustentável, né? Como primeiro, eu coloquei a questão da cobertura vegetal, como medida eficiente da conservação do solo e da água. Como eu falei para vocês, o solo é um bem precioso de uma nação. E sem a água, não tem produção agrícola, né? Os vegetais eles são compostos de 70% a 97% de água. Então, não existe fazer uma agricultura, né, moderna, uma agricultura extremamente produtiva, né, uma agricultura sustentável, se eu não conservo o solo e se eu não conservo a água. Então, através de práticas, né, como plantio direto, cobertura morta e cobertura viva, eu consigo, né, demandar um objetivo, né, básico da agricultura sustentável. Então é importante que vocês observem isso. Novamente, a questão da conservação do solo, a conservação da água, ela vem de encontro às situações que nós estamos comentando aqui sobre a questão, né, da soberania alimentar de um país. Um outro ponto importante é a matéria orgânica, né? Nós chamamos dos estercos, dos compostos de origem animal e vegetal, né? E que promovem a atividade biótica do solo. Hoje em dia, século XXI, em 2020, o profissional técnico agropecuário ele tem que saber da importância da matéria orgânica. Não se fala de uma agricultura extremamente produtiva, extremamente rentável, uma agricultura sustentável, sem antes falar de matéria orgânica. Então é importante isso. Como que eu vou levar essa matéria orgânica para o solo? Naturalmente, esse solo, através dos processos naturais, ele já tem um percentual de matéria orgânica. Mas, em situações, eu preciso elevar o teor de matéria orgânica. Então, existem algumas estratégias que a gente pode trabalhar de maneira bem simples, que eu posso elevar esse teor de matéria orgânica de modo que atenda às demandas das plantas. É importante observar isso. Segundo ponto, não pode esquecer, matéria orgânica. Vamos para o terceiro, que é o mecanismo de reciclagem de nutrientes. Por onde que eu começo a trabalhar com esses mecanismos de reciclagem de nutrientes? É através de rotação de cultura. Lembre-se, rotação de cultura não é sinônimo de sucessão de cultura. Importante isso. Rotação de cultura não é sinônimo de sucessão de culturas.
sistemas integrados de produção de plantas e animais. Hoje cresce muito no mundo, né, essa integração lavoura-pecuária. Tenho certeza que alguns de vocês já viram ou escutaram falar dessa integração lavoura-pecuária. Outro sistema que cresce muito no Brasil e também a nível mundial são os sistemas agroflorestais e sistemas consorciados, né, que trabalham com leguminosas, né, que são aquelas plantas capazes de fixar nitrogênio da atmosfera, e algumas espécies semelhantes. Olha a importância da ciclagem, da ciclagem, da reciclagem de nutrientes. Que é um sistema, ele é consorciado, ele é baseado em leguminosas, que são as espécies que têm a capacidade, né, de captar o nitrogênio atmosférico. É um ponto extremamente importante para a agricultura sustentável. O quarto ponto, ele fala especificamente do controle de pragas. Lembrando que nós estamos num país tropical, um país quente, um país com índice pluviométrico bastante elevado. Então, a quantidade de pragas que ataca a minha lavoura, ela é bastante numerosa, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que usar uma grande quantidade, né, de inseticida. Não. Então, hoje eu tenho ferramentas bastante interessantes, ferramentas bastante eficientes, né, que eu possa, que me dá a segurança de utilizar uma menor quantidade possível de inseticida. Além do inseticida ser muito caro, né, o inseticida ele causa alguns tipos de problemas que nós já citamos anteriormente. Então, hoje, eu tenho basicamente uma técnica que cresce muito no Brasil como um todo, que é o controle biológico, né? Que é o manejo da biodiversidade e da introdução e ou conservação dos inimigos naturais. Então, isso é o conceito básico de controle biológico. É uma técnica extremamente eficiente, né? É uma técnica, se eu colocar com relação a custos, ela é bem mais barata do que a utilização de inseticidas, né? Porque eu utilizo, né, basicamente o que eu tenho no meu ambiente, né, que são os inimigos naturais. Então é importante a gente trabalhar com esse controle de praga, ou mesclar, né, trabalhar aí com menor quantidade possível desses inseticidas e também trabalhar com controle biológico, né? Por quê? Nós praticamos uma agricultura de trópicos, né? O Brasil está situado na região dos trópicos. E por questões climáticas, a incidência de pragas é bastante elevada quando se fala a nível de Brasil. Então é importante que vocês tenham essas percepções, né, técnicas que a gente possa trabalhar para diminuir aí esse controle das pragas, né? O 5, maior controle biológico de pragas com a diversificação, como eu falei anteriormente, maior capacidade de uso múltiplo da paisagem, manutenção da produção agrícola sem o uso de insumos químicos que degradam o meio ambiente. É importante também observar o item 7, quando possível abrir mão da utilização desses insumos químicos. Claro, esses assuntos que eu passei para vocês aqui, esses 7 pontos, em outro momento da disciplina a gente vai estudar algum deles de maneira mais pontual, mas aqui já é uma introdução no assunto, de modo que vocês já possam ir estudando, né, para quando nós entrarmos no assunto propriamente dito, vocês já saberem mais ou menos do que se trata. Então é importante que se faça uma leitura, que se faça uma pesquisa, que se faça uma busca, porque tem muita coisa sobre esses assuntos hoje que já são publicados em portais da Embrapa, em portais que tratam especificamente da produção agrícola no Brasil, né? E aí, para finalizar, eu fiz um fluxograma, né, que são requisitos da agricultura sustentável, né, que é o manejo, uso e conservação dos recursos produtivos. Observe, todos eles estão interligados em si. E todos eles têm um objetivo comum, que são os requisitos à agricultura sustentável.
que é o manejo, uso e conservação dos recursos produtivos. Mudança institucional, organização social, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa participativa, que é a parte social. Importante trabalhar com isso daqui. Política agrária compatível, mercado e preços justos, incentivos econômicos, contabilidade ambiental e estabilidade política. Nesse quesito aqui, basicamente, trabalhar com políticas públicas que viabilizam a aplicação da agricultura sustentável de maneira mais efetiva a nível de Brasil. E o outro ponto trabalha com desenvolvimento e difusão de tecnologias efetivas, acessíveis de baixo custo. Então, vocês, futuros técnicos agrícolas e futuros engenheiros agrônomos, têm estes desafios aqui, ó. Desenvolver e difundir tecnologias efetivas, que são acessíveis e de baixo custo. De nada adianta eu ter uma tecnologia de ponta, mas se ela não consegue chegar ao pequeno produtor. Então, as tecnologias para um país como o nosso, um país de terceiro mundo, que tem a sua base da economia baseada na agricultura, eu preciso de tecnologias acessíveis e de baixo custo. Então, esses assuntos também, a gente vai voltar a discutir isso aí em algum momento da disciplina. Mas é importante que vocês guardem bem isso daqui, que é uma maneira bem simples de vocês entenderem aqui, né, como eu vou chegar à agricultura sustentável. Eu tenho que ter, basicamente, esses 4 requisitos. Sem esses requisitos, a agricultura sustentável ela não vai caminhar de forma efetiva a nível de Brasil. A nossa aula, basicamente, de hoje, né, resumidamente, é isso daqui. Né? Espero que vocês compreendam bem o assunto. Existem 2 textos acadêmicos postados dentro do AVA, de uma maneira bem mais, um pouco mais detalhada, mas na realidade não foge muito do que foi tratado nessa videoaula. Tá? É importante que vocês façam a leitura desses 2 textos acadêmicos. Existem também algumas outras situações que vocês possam pesquisar. Coloquei mais algum material para vocês estudarem. Sei que vocês têm muita atividade, muitos conteúdos para serem estudados, mas é importante que vocês estudem, né? Que vocês peguem os temas que foram abordados aqui e façam pelo menos uma leitura, né, do material disponibilizado para vocês. É importante que vocês cuidem-se, né? E que as dúvidas podem ser tiradas através dos canais disponibilizados para vocês, como o ABA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, através dos nossos chats, através de videoaula, ou alguma dúvida mais pontual, vocês podem enviar pelo meu e-mail. Né? Tá aqui, vocês podem ficar à vontade, e qualquer assunto mais pontual, pode utilizar o meu e-mail pessoal, que eu retorno para vocês sem nenhum tipo de problema. Por hora, vamos nos cuidando e cuidando das pessoas que estão ao nosso entorno. Boa semana a todos, bons estudos, e na próxima semana voltaremos com um conteúdo novo.